Hoje eu vou te mostrar como você pode montar uma carteira de investimentos em renda fixa muito boa, muito eficiente, com menos de R$1.000. E detalhe, todo o dinheiro vai permanecer líquido, ou seja, ele vai estar disponível na sua conta quando você quiser. Se você quer entender como é que isso funciona, bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vai compartilhando aqui. Também compartilha com quem você conhece e também quer aprender mais sobre investimentos. Então vamos lá. Como ter uma carteira de investimentos em renda fixa eficiente, em que você ganhe dinheiro em situações positivas de mercado, ou seja, você se beneficie de movimentos positivos de mercado que normalmente a gente acha que só beneficiam as ações, os fundos imobiliários, e que também ela esteja relativamente protegida caso a nossa economia, caso o nosso ambiente político sofra alguns abalos no meio do caminho. É isso que eu vou te mostrar hoje, tá? Você provavelmente está pensando, poxa, aqui é muito fácil fazer isso. Basta eu comprar CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs e CRAs. Na verdade, não. O que eu vou te mostrar aqui é como você monta uma carteira de investimentos em renda fixa que consiga surfar esses movimentos positivos, que esteja bem protegida em movimentos negativos, mas que você não perca algo que é essencial em uma boa carteira de renda fixa, que é a alta liquidez. Toda vez que você compra uma LCI, toda vez que você compra um CDB, um CRI, um CRA, uma debenture, você perde, na grande maioria das vezes, o que a gente chama de liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de você transformar esse investimento, esse ativo, em dinheiro rapidamente. Então, toda vez que você compra um CRI, um CRA, uma debenture, uma LCI, uma LCA, quando eles não têm especificado lá liquidez diária, você precisa das duas uma. Ou esperar o prazo de vencimento daquele ativo, ou você pedir o resgate antecipado, e nesse resgate antecipado acontece algo que nenhum de nós investidores quer passar por isso, né? Que é o quê? O pênalti. Ou seja, você resgata um valor abaixo do justo, tá? Então, poxa, olha, investi nesse ativo aqui, ele vence em 5 anos, depois de 2 anos ele foi lá se valorizando, mas eu preciso ter acesso a esse dinheiro. Quando eu peço o resgate, ele tá lá valendo R$1.200, só que a minha corretora vai me pagar R$1.100, por exemplo. Essa diferença entre o valor justo, que é R$1.200, e o que ela vai te pagar, que é R$1.100, esses R$100, é o que a gente chama de pênalti. Isso acontece quando você resgata títulos de crédito privado antes do vencimento. Então o que eu vou te mostrar aqui é como montar uma carteira de investimentos boa, eficiente, de renda fixa, de modo simples e que você precise ter pouco dinheiro e o melhor ainda, mantendo a liquidez. Tudo isso é possível como, Gui? Através de títulos públicos? Através de títulos públicos você até conseguiria, tá certo? Mas o que eu vou te mostrar aqui é como montar uma boa carteira de investimentos em renda fixa através de ETFs. E por que através de ETFs, Gui? Porque quando a gente compara o investimento em títulos públicos direto, né? Ou a gente coloca aqui o investimento através de ETFs de renda fixa, existe uma boa vantagem em você investir aqui através de bons ETFs. Qual que é essa boa vantagem? Você tem uma alíquota de imposto de renda muito melhor. Por que você tem uma alíquota de imposto de renda muito melhor? Estou falando alíquota de imposto de renda, quanto melhor, menor essa alíquota, certo? Então aqui eu pago de imposto de renda para qualquer prazo de investimento, né, em ETFs de renda fixa, 15% sobre o lucro, perfeito? Então se eu comprei hoje um ETF de renda fixa e quero resgatar ele daqui a 2 semanas, o que eu vou pagar de imposto? 15% sobre os lucros obtidos, perfeito? Só isso. E no caso do investimento em títulos públicos, eu pago 2 tipos de imposto. O primeiro é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Esse imposto aqui, ele incide em investimentos de renda fixa em até 30 dias. Qual que é o grande problema do IOF? O grande problema do IOF é que ele começa já no dia seguinte comendo praticamente todo o seu retorno, mais do que 90%. E ele vai se reduzindo até que, depois de 30 dias, ele chega a 0%. Mas, enfim, né? Você nunca me viu aqui falando de investimentos em renda fixa por prazo curtíssimo. Mas, apesar disso, é bom eu ressaltar que existe essa vantagem de se investir em renda fixa através de ETF, tá? Ou seja, aqui você tem IOF, aqui você não tem IOF. Pô, Gui, mas como é que é o IR para títulos públicos? O IR para títulos públicos é aquela escadinha. Ou seja, ele começa em 22,5%, tá? Para investimentos realizados em até 6 meses em renda fixa. Então, se eu comprei hoje um título público e o resgato daqui a 3 meses, eu vou pagar IOF? Não. Mas eu vou pagar uma alíquota de imposto de renda de 22,5% sobre os resultados obtidos. E ele vai caindo, né? 20%, depois aqui de, poxa, 1 ano e meio ele vai para 17,5%, e aí depois de 2 anos é que você entra na alíquota de 15% de imposto
certo? Sobre os lucros obtidos. Então, só depois de 2 anos de você ter investido no título público, você vai igualar a alíquota que você tem desde a largada em um ETF de renda fixa. Então essa é uma vantagem interessante do ETF de renda fixa frente ao título público. Tem um outro fator aqui de vantagem, né, quando você monta uma carteira através de ETF frente ao investimento em título público. Duas coisas acontecem quando você investe em títulos públicos, podem acontecer, né? Uma é o vencimento do ativo, perfeito? Então você compra um título público, depois de um determinado momento ele vai vencer e você precisa fazer um reinvestimento desse recurso. Nada é normal. Tá? Uma outra coisa é o pagamento de juros. Tá? Então, alguns títulos públicos, né, mais especificamente indexados à inflação e pré-fixados, pagam juros semestrais. Então, você precisa fazer esse controle do dinheiro que vai pingando na sua conta, você reinvestir da maneira correta em outros títulos públicos. Pode parecer besteira, mas isso aqui traz um pouquinho, né, um grau um pouquinho acima de complexidade no controle de uma carteira de investimentos montadas por títulos públicos frente a uma carteira montada por ETFs de renda fixa, tá certo? Então, quando você monta uma carteira através de ETF, basta você colocar o dinheiro lá e não precisa fazer mais nada. Óbvio que você vai precisar observar, né, a composição da sua carteira de investimentos, ou seja, como é que eu dividi essa carteira de investimentos, qual que é a divisão ideal e se esses percentuais eles vão se alterando ao longo do tempo. Por quê? Porque se eles se alteram de maneira relevante, eu preciso, em determinado momento, reduzir a exposição em alguns ativos e voltar para o ponto inicial, que é a minha alocação ideal, tá? Mas isso você precisaria fazer em uma carteira formada por ETFs de renda fixa, por uma carteira formada por títulos públicos de renda fixa ou por uma carteira formada por títulos privados e por aí vai, né, sucessivamente, tá bom? Agora legal, Gui, poxa, gostei, quero aí entender como é que eu poderia montar uma carteira de renda fixa através de ETFs, tá? Então vamos lá, eu vou te dar aqui duas opções. A primeira opção é uma carteira montada através de ETFs sem investimento internacional. Quando eu for apresentar o investimento internacional aqui, eu vou explicar a importância, do meu ponto de vista, de você ter uma parcela dos seus investimentos em ativos internacionais, tá? Mas a primeira opção aqui, sem investimentos internacionais. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui da primeira parte da nossa carteira de investimentos. Então a gente vai incluir aqui um ETF, né, que replica um índice que, na minha opinião, é o melhor índice do mercado financeiro brasileiro. Você que já me acompanha há algum tempo deve saber que índice eu estou falando. Eu estou falando do índice IMAB5, tá? Apesar do nome aí, que pode soar estranho para alguns, o que significa o IMAB5? O IMAB5 é um índice formado pelos títulos públicos indexados à inflação no Brasil, que vencem em 5 anos ou menos. São os famosos IPCA+, tá certo? Então é o IPCA mais 2024, IPCA 2025, 2026 e assim sucessivamente, tá? Os que vencem em até 5 anos, perfeito? Então eu vou colocar aqui um prazo menor do que 5 anos. Qual que é o ETF hoje, Gui, que é negociado em bolsa, ou seja, que você consegue investir através do home broker, né? Aquele mesmo lugar que você compra ações, fundos imobiliários. Qual que é o código do ETF? Como é que eu encontro ele no meu home broker, da minha corretora? Vai lá no seu home broker, onde você negocia ações, fundos imobiliários, e você vai digitar o código B5P211. Esse código esquisito aqui. Esse é um ETF, né? Ou seja, é um fundo passivo que vai replicar exatamente esse índice aqui, o IMAB5. Qual que é o ponto interessante? Por ele ser um fundo passivo, a taxa de administração dele é baixíssima. Então, quem que é o gestor do B5P211? Né? Quem que é a instituição financeira responsável por fazer a gestão, que é muito simples, do B5P211? É o Itaú, tá? Qual que é a taxa de administração do B5P211, Gui? 0,20% ao ano, tá? Então essa é a taxa de administração. Dificilmente você vai encontrar no Brasil uma taxa de administração tão baixa quanto essa quando a gente está falando, né, de veículos ativos, fundos de investimento que seguem o IMAB5. Na verdade, ele é o único ETF que segue o IMAB5. Então, estou comparando aqui com outros fundos de investimento que têm esse índice como benchmark. Então, poxa, o ETF de IMAB5 do Itaú, B5P211. Qual que é o percentual, Gui, da minha carteira de renda fixa que precisa estar alocado nesse ETF de indexado à inflação de curto prazo? Bom, lembra que a gente está montando duas carteiras, né? Eu estou falando aqui primeiro da carteira que não tem exposição internacional. Então, considerando essa carteira que não tem exposição internacional, você precisa ter 30% do seu patrimônio aí, sua carteira de renda fixa, nesse ativo. Qual que é o valor, Gui,
desse ativo, né? Quanto que eu preciso para começar a investir nesse ativo? Eu acabei de pegar aqui, ele tá mais ou menos, tá? Uma cota desse ETF tá R$ 88. Então você vai entrar no home broker, o valor que você precisa para começar a investir no B5P211 é R$ 88. Perfeito? Bora pro próximo item? Então vamos lá. Próximo item. Qual que é o próximo índice do mercado brasileiro que apresenta uma rentabilidade muito boa, apesar de apresentar um risco mais elevado do que esse indicador que a gente acabou de apresentar? Bom, o índice é o IMAB5, calma lá, o IMAB5+, tá? Apesar do nome ser muito semelhante, a sua composição é significativamente diferente do índice anterior. O índice anterior, ele é formado por títulos públicos indexados à inflação, a mesma coisa até aqui, só que a diferença é que esse índice é formado pelos que vencem em 5 anos ou mais. Então, é um prazo maior do que 5 anos nesse caso. Então, o risco, que nesse caso ele é muito baixo, né? Então, a oscilação aqui é muito comedida, aqui ela já é muito maior, tá? Apesar da oscilação ser muito maior, você precisa entender que no médio e longo prazo, esse índice entregou resultados muito relevantes, de destaque muito positivo, mesmo se a gente for comparar com os próprios índices de renda fixa, aqui você pode colocar o CDI, quanto os índices de renda variável, Ibovespa e IFIX, tá? Então, é um índice extremamente competitivo quando a gente está falando de uma pessoa que quer ganhar dinheiro de verdade, investir no seu dinheiro, é uma B5+, tá? O Gui, como é que eu consigo acessar o IMAB5+, através de ETFs, né? Sem ser fundo de investimento ativo, ou seja, o que eu quero? Eu quero um fundo de investimento passivo, que replique exatamente a composição desse índice. Você tem 2 caminhos, tá? E aí eu busquei 2 caminhos, né? Eu tô buscando aqui todos os ETFs disponíveis, tá? E é importante eu falar isso para você, por quê? Porque toda vez que eu falo bastante dos ETFs, tem gente que fala o seguinte, pô, o Gui defende o Itaú aí, cara. O Gui tá recebendo uma comissão do Itaú, tá recebendo uma grana do Itaú. Aí não é verdade, tá? Então aqui eu trouxe do Itaú, por quê? Porque é basicamente um único ETF de indexados à inflação de curto prazo que tem um patrimônio relevante, tem uma liquidez relevante, tá? Tem um novo ETF da Investo, mas o patrimônio dele ainda é pequeno, a liquidez ainda é baixa, mas ele vai começar a crescer e quando ele começar a crescer a gente refaz esse vídeo incluindo ele nessa história aqui, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem duas opções de grandes bancos novamente. Uma opção é o ETF do Itaú, então é o IB5M11, certo? E a outra opção, que é do Bradesco, deixa eu pegar o código aqui, é o B5MB11. O Gui, qual que é a diferença? Basicamente, os dois vão ter comportamentos muitíssimo semelhantes, tá? Por quê? Porque ambos replicam o mesmo índice, buscam replicar o mesmo índice. E às vezes esse aqui tá muito mais relacionado com o índice. Às vezes esse aqui tá muito mais relacionado com o índice. Gui, cara, assim, dificilmente você vai ver um descolamento muito relevante do índice. Quando a gente fala do mercado de ETFs, a gente não tá querendo procurar o mais eficiente em se colar muito do índice. Lógico, isso é importante, né? Não dá para você investir em um ETF que tem como índice o IMAB5+, e o cara tá replicando, o IMAB5. Aí não dá também, né? Então, mas eles são basicamente a mesma coisa, tá? O do Itaú tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano. O do Bradesco tem uma taxa de 0,20% ao ano. Então, esse aqui é um pouquinho mais barato. Apesar disso, é importante ressaltar que a liquidez desse cara é um pouco maior. Mas, de novo, né? O ETF do Bradesco, mesmo índice, replica ali basicamente igual, retorno é muito semelhante, uma taxa de administração um pouco menor, tá? Agora, quanto que custa para investir em um e no outro? Quase que a mesma coisa também. Aqui no IB5M11, a gente está falando que uma cota dele custa R$ 114, e aqui no B5MB11 a gente está falando de aproximadamente R$ 120, tá? Gui, quanto que eu tenho que ter de exposição nesse ativo aqui que replica uma B5+, depois eu vou colocar a lista completa para vocês, 25% do seu dinheiro em renda fixa, né, da sua carteira formada por ETFs de renda fixa, vai estar aqui. Então a gente já preencheu 55% da sua carteira de investimentos. Beleza? Próximo índice que vai compor a nossa carteira aqui. Quando a gente fala de uma carteira de investimentos no geral, é importante a gente entender que diversificação é muito bem-vinda, tá? Quem tem uma única classe de ativos dentro da carteira acaba tendo problemas uma hora ou outra. Você pode ser a melhor analista de investimentos do mundo, tá? Dificilmente você vai acertar
100% das vezes. Então, poxa, você pode até pensar o seguinte: pô, Gui, os indexados à inflação vão ter a melhor performance no mercado de renda fixa no Brasil nos próximos 2 anos. O que eu acredito também. Mas, se a gente olha a composição da nossa carteira, pô, a gente já tá falando de 55% da nossa carteira expostas a indexados à inflação. Já acho que é um percentual bem relevante. Só que não dá pra gente abrir mão das outras duas classes dentro da renda fixa. São quais? Os pré-fixados e os pós-fixados. Então a gente vai falar agora dos pré-fixados. Então, a gente vai ter um pedaço da nossa carteira no índice IRFM. Tá? O que é o índice IRFM? O índice IRFM, ele é formado por títulos públicos pré-fixados. Quando você entra na plataforma do Tesouro Direto, tem lá os pré-fixados e os pré-fixados com juros semestrais. Aqui dentro do IRFM vai ter uma cesta desses ativos, tá bom? Então, na nossa visão, nos nossos estudos, faz sentido no Brasil, e dado o momento atual, você ter uma carteira de renda fixa formada por ETFs com 30% de exposição ao IRFM, aos títulos pré-fixados. Qual o ETF, Gui, que replica esse índice aqui? É o IRFM 11. Tá? É o ETF do Itaú, por isso que as pessoas, né, tem uma pessoa ou outra que fala, pô, o Gui recebe um dinheiro do Itaú, mas não é, porque esse mercado de ETFs no Brasil, ele é pouquíssimo difundido. E dá pra entender o porquê, né? Porque, poxa, ninguém ganha dinheiro com ele. Quase que ninguém ganha dinheiro com ETF. Não é quem ganha dinheiro com ETF. Quem ganha dinheiro com ETF é a investidora. Mas ele paga pouca comissão pra corretora, pro assessor, pra assessora, né? Então, são poucas pessoas que recomendam ETFs. Hoje, as recomendações de ETF, elas estão majoritariamente centradas em duas grandes figuras. Primeiro, as casas de análise independentes. Então, poxa, a gente recomenda ETF desde quando a gente começou 4 anos atrás, lá em 2019, né? Então, a Finclass recomenda ETF, outras casas de análise independente recomendam ETFs. E também as consultorias de investimento independentes. Consultorias de investimento que têm lá a sua remuneração fixa, né? Que é o chamado fee-based. Então, ela não recebe comissão por produtos recomendados. Então, não tem por que ela te recomendar um fundo de investimento que é ineficiente, só que ele paga 2% de taxa de administração. Por quê? Porque ela não vai receber nada mais por isso. Então, hoje a recomendação de ETFs ela está pautada em duas grandes figuras, casas de análise e consultorias. Isso vai mudar, Gui? Esse mercado de ETFs cresceu muito nos Estados Unidos a partir de 2008. Com o quê? Com o advento das grandes consultorias de investimento. Então hoje, por exemplo, a consultoria de investimentos do Grupo Prima, Portfel, cresce muito rápido a cada mês. Isso vai continuar acontecendo, não só com a nossa consultoria, como outras consultorias ao redor do país. Então, na minha visão, o mercado de ETFs no Brasil vai se desenvolver bastante daqui para frente. Você vai ouvir falar cada vez mais disso. O IRFM 11 também cobra uma taxa de administração de 0,20% ao ano. E detalhe, todos os índices que a gente falou aqui, a gente falou do IMAB5, IMAB5+, e o IRFM, eles são extremamente consistentes em entregar um retorno superior ao CDI a médio e longo prazo. Eles foram extremamente conscientes. Então todos os índices que a gente falou aqui, o IMAB5, o IMAB5+, e o IRFM, eles foram muito consistentes em entregar resultados acima do CDI em prazos superiores a 2 anos. Poxa, Gui, mas será que isso vai acontecer daqui para frente? Olhando todo o histórico do mercado financeiro brasileiro, isso aconteceu por mais de 20 anos. Provavelmente isso vai continuar acontecendo daqui para frente. A chance disso acontecer, ela é significativamente alta. Então por isso que a gente tem uma composição de uma carteira de renda fixa aqui no Brasil, né, formada por ETFs, com exposição relevante a outros índices que não o CDI, que não o Selic. Beleza? Bom, então 30% aqui em RFM e assim a gente chega basicamente 85% da nossa carteira de renda fixa. Falta 15%, Gui, 15% para a gente completar os 100. Quem que a gente coloca aqui? 15% a gente vai colocar em pós-fixado. Tá? Qual que é o problema? Hoje, né, nós da Finclass não recomendamos nenhum ETF pós-fixado. Por quê? Porque tem uma discussão sobre a tributação de ETFs pós-fixados, tá? E na nossa interpretação, hoje ainda não está claro que um ETF formado por títulos públicos ou títulos privados, né, que são pós-fixados, podem ter uma tributação de 15%. Então, na nossa visão, né, como essa discussão ela ainda está turbulenta, e na nossa interpretação esses ETFs de fato não deveriam pagar essa alíquota de 15%, a gente prefere, né, para sua segurança, a gente precisa lembrar, né, que nós estamos fazendo vídeos para milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas, então não dá para a gente
pô, isso não está muito bem decidido, então eu acho que vai passar. Não, né? A gente precisa ser muito diligente. Então, esse tópico ele precisa ser discutido ainda mais. Então precisam ter direcionamentos claros das autoridades dizendo que ETFs pós-fixados podem ter uma alíquota de IR de 15%. Enquanto isso não está claro, eu não me sinto confortável, ninguém da Finclass se sente confortável em recomendar ETFs pós-fixados para você no meio dessa discussão. Então, bom, 15% da nossa carteira pós-fixada, infelizmente ainda, não pode ficar em ETFs pós-fixados. Poxa, Gui, mas que ruim, aí eu vou precisar de muito mais dinheiro para montar essa carteira? Não, você pode pegar esses 15% e colocar em ativos pós-fixados de duas maneiras, tá? Uma, através do Tesouro Selic, e aqui o Tesouro Selic, né, ele é acessível de qualquer corretora de investimento. E outra é através do fundo DI taxa zero. Então eu vou colocar aqui fundo taxa zero, você já vai saber do que eu estou dizendo. É um fundo de investimento que não tem taxa de administração e que investe única e exclusivamente no Tesouro Selic. Bom, Gui, se não tem taxa de administração, por que eu não invisto aqui direto no fundo taxa zero? Porque esse cara aqui, né, ele tem um negocinho que chama Comicotas, tá? Então o Comicotas é uma antecipação do imposto de renda que acontece semestralmente. Isso acaba tirando um pouquinho da competitividade frente ao Tesouro Selic. Mas de qualquer maneira, né, a diferença de rentabilidade entre eles não vai ser muito diferente. Em alguns casos, dependendo do seu patrimônio, de quanto tempo você vai ficar nesse ativo, o fundo DI taxa zero vai ficar à frente, às vezes o Tesouro Selic vai ficar à frente, né, mas não tem muita diferença, você não precisa pensar muito nisso, vai no que é mais cômodo para você, ou no Tesouro Selic, ou no fundo DI taxa zero, se tiver na sua corretora de investimentos. E assim a gente completa essa carteira de investimentos formada por ETFs, só que na parte pós, que a gente precisa, né? Que na nossa visão é muito mais confortável ter aqui Tesouro Selic ou fundo DI taxa zero por enquanto. Então como é que ficou a nossa carteira aqui, formada por ETFs? 30% no IMAB5, que é o ETF B5P211, tá? 25% no IMAB5+, dos indexados à inflação que vencem em 5 anos ou mais, que aqui você pode escolher o IB5M11 do Itaú ou o B5MB11 do Bradesco. Perfeito? Então, 30, 25 e aqui 30% em pré-fixados você vai investir através do IRFM11, tá? Lembrando, 15% em pós-fixados que hoje não tem um ETF, que é um consenso que poderia ter essa alíquota de tributação. Então a gente recomenda que você coloque o Tesouro Selic ou o fundo DI taxa zero. Perfeito? Bom, e aqui a gente completa 100%. Isso para quem não quer ter uma exposição em renda fixa internacional. O Gui, quanto que eu precisaria para montar essa carteira de investimentos através de ETFs aqui? Quanto que eu precisaria ter? Bom, olha só, se você quiser investir através do Tesouro Selic, que é essa parcela pós-fixada, você precisaria de aproximadamente R$ 960 para montar essa carteira completa. Se você quiser colocar esses 15% em fundo DI taxa zero, normalmente ele não tem mínimo. Pode investir R$1, R$5, R$10, R$100 às vezes. Então, se você fosse colocar aqui em fundo DI taxa zero, essa parcela pós-fixada, você precisaria de somente R$ 456 para montar essa carteira de investimentos completa, eficiente em renda fixa, tá? Através de ETFs, beleza? Agora, o Gui, e se eu quisesse montar uma carteira que tem um percentual de exposição em renda fixa internacional? Aí o que eu faria? Para você começar a colocar o pé na renda fixa internacional, e dado que esse é um bom momento, né? A taxa de juros nos Estados Unidos está alta, está entre 5% e 5,5% ao ano, já existe a expectativa de que ela comece a cair ainda em 2024, isso tende a iniciar um período positivo para esses ativos, né? Você, inclusive, teria uma parte da sua carteira protegida pelo dólar, então se o dólar se valoriza bastante, tem um pedaço do seu patrimônio alocado em moeda forte, no dólar, né? Então você traria todos esses benefícios para a sua carteira de investimentos. Se você fosse montar essa carteira de investimentos, mas tendo uma posição em renda fixa internacional, o que eu sugeriria você fazer? Você vai reduzir 5% aqui, você reduziria isso daqui para 25% e colocaria 5% em renda fixa internacional. Basicamente, renda fixa americana, tá? Então ela está lá indexada ao dólar. O Gui, o que eu coloco aqui que é de fácil acesso à renda fixa internacional? O modo mais simples e mais fácil de você se expor à renda fixa americana é através de um ETF que é gerido pela Investo, que chama USDB
11, tá certo? Basicamente a Investo, que é a gestora, ela pega esse recurso e acessa um ETF lá na Bolsa Americana, que é o BND. Tá? Como é que é composto esse BND? Esse BND ele tem uma composição interessante. 70% do patrimônio dele fica mais ou menos em títulos públicos americanos e 30% fica em títulos de crédito privado, ou seja, títulos corporativos de empresas de alta qualidade nos Estados Unidos. Então você já tem uma diversificação, tanto em títulos públicos nos Estados Unidos, aqui nesses 70%, quanto em títulos corporativos, os títulos de crédito privado lá nos Estados Unidos. Para você acessar esse ETF, você precisa de muito dinheiro, né, Gui? Não, você precisa de R$90. Só que tem um ponto, né, de mais ou menos R$90. Como você, aqui nesse primeiro passo, você teria somente 5% de renda fixa internacional, para montar essa carteira total, agora com exposição, uma pequena exposição em renda fixa internacional, você precisaria de R$1.800. Lembrando, nessa carteira você vai estar exposto ou exposta aos melhores índices do mercado financeiro brasileiro das últimas décadas, vai ter uma exposição em renda fixa internacional, em títulos de crédito privado das maiores empresas do mundo, de excelente qualidade, em um momento em que a renda fixa nos Estados Unidos está pagando uma taxa muito alta. Detalhe, vai ter uma estrutura de carteira em que a alíquota de imposto de renda vai ser baixíssima, 15%, vai te dar um baixíssimo custo de manutenção, essa carteira de investimentos. E olha só, historicamente, essa composição te entregaria um retorno muito bom. Então a gente está falando de uma carteira que, apesar de ser simples, traria para você uma eficiência muito alta. E a que custo? Um custo baixíssimo. Você conseguindo montar ela com R$1.800, caso você queira renda fixa internacional, ou menos de R$500, caso você não queira começar a se expor à renda fixa internacional nessa carteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais conteúdos como esse, obviamente, deixe o seu comentário, tá? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.